Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para que você, junto comigo, possamos meditar num texto bíblico, num tema e podemos tirar lições importantes. O nosso tema de hoje é decida tirar a tristeza do coração. Decida, decidir tirar a tristeza do coração. E você vai entender por que a gente tem que decidir tirar a tristeza do coração. Você vai entender nessa mensagem hoje que nós vamos ter aqui. O primeiro texto que eu quero trazer aqui para a gente poder meditar é o livro de Provérbios, capítulo 15, verso 13. Provérbios, capítulo 15, verso 13. Vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo aí na tela. Mas antes de eu colocar na tela, deixa eu fazer um convite especial para você, que agora, dia 11, amanhã, nós vamos estar com a nossa conferência A Unção. Essa conferência é uma conferência online, você pode assistir de qualquer lugar do Brasil e basta você fazer sua inscrição pela operadora 41 98717 9535. O que é essa conferência A Unção, queridos? Essa conferência A Unção, ela é uma conferência que fala sobre o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, como que o Espírito Santo age em nossas vidas. E nós vamos não estar somente ministrando palavra de ensino, como também nós vamos estar ministrando uma unção sobre a tua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? E, claro, venha estar com a gente, se inscreva pelo WhatsApp que está passando na tua tela, aqui agora, nesse momento, e você pode se inscrever e você vai receber o link para poder participar com a gente online. Amém? Então vamos lá. Falar então sobre decida tirar a tristeza do coração. Primeiro texto, Provérbios 15, 13, diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração amargurado abate o espírito. Ou seja, a gente deixa claro aqui que tanto a tristeza quanto a alegria, ela fica evidente na nossa vida. Ela fica evidente, ela é clara na nossa vida, Mas que pode causar muitas situações desagradáveis, queridos. Muitas situações desagradáveis. Um segundo texto, antes de nós decorrermos nesse tema, é o livro de Salmos, Salmo 43, verso 5, vai nos mostrar uma visão do salmista que estava passando por uma grande tristeza, por uma situação também muito difícil na sua vida. Diz assim, ó: por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Queridos, vamos entender algumas coisas importantes aqui. A tristeza, ela faz parte das 6 emoções básicas que todo ser humano tem. Então a tristeza, ela faz parte do ser humano, independente de você ser crente, cristão ou não. Ok? Sendo as outras emoções básicas, além da tristeza, o medo, a felicidade, a repulsa, a surpresa e também a raiva. Ok? São sentimentos comuns ao ser humano. E estar triste, ela é uma característica de quem tem ou de quem está com baixa autoestima, ou está se sentindo solitário, solidão,
ou está sentindo culpa, ou está tendo cansaço por causa de um excesso de sobrecarga. Então é normal que a pessoa em algum momento ela sinta-se tristeza, ela sente o peso disso e se transforma numa tristeza, angústia ou dor, ok? E esse sentimento, querido, da tristeza, ele é, na verdade, a consequência de algumas situações desagradáveis. Por exemplo, uma decepção, a morte de um ente querido ou de alguém próximo que a gente ama, o término de um relacionamento, separação, raiva em relação a alguma pessoa, entre outras coisas mais. E da mesma forma, queridos, é possível se sentir triste também sem nenhum motivo aparente. Sem nenhum motivo aparente. Muitas vezes você está cansado do trabalho, está sobrecarregado, né? Está com uma situação ali exausto, né, do trabalho, e você muitas vezes está triste. Aonde a tristeza foi ocasionada por causa de um cansaço. Mas muitas vezes as pessoas não entendem isso, não veem como sendo assim, né? Elas não entendem que a tristeza pode vir do cansaço. Então muitas vezes elas vão dizer assim, olha, aparentemente eu não tenho nenhum motivo para estar triste. Estou empregado, tenho meu salário, tenho a minha casa, tenho meu carro, tenho minha esposa, o meu marido, tenho meus filhos, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu estou me sentindo triste. E é uma tristeza, queridos, que parece que não passa. Você vai dormir, acorda, passa um dia, passa dois e continua da mesma forma. Então todos nós experimentamos essa sensação de tristeza, de melancolia em algum momento da vida. É algo normal, ok? É algo natural do ser humano. Mas nós temos que prestar bastante atenção em alguns detalhes, porque embora ela seja um sentimento normal, uma emoção normal, um sentimento normal, nós temos que tomar certo cuidado. Por quê? Alguns estudos mostram que a tristeza, ela dura mais do que as outras emoções que nós vimos lá em cima, que nós vimos na nossa mensagem lá no início, tá? Porque nós tendemos a gastar mais tempo pensando na tristeza. As outras situações parece que elas passam mais rápido. Agora a tristeza você fica ruminando, você fica remoendo, né? Você fica repassando aqueles sentimentos, aqueles pensamentos na sua vida. E isso faz com que você fique triste. E não é uma tristeza somente aparente, da face triste. Ela é uma tristeza que abate o coração. E se você deixar muito tempo isso dentro de você, sem decidir por tirar essa tristeza do seu coração, isso pode se transformar e levar você a uma depressão. A uma depressão. Ok? Então, eu preciso entender algumas coisas no mundo espiritual, porque o inimigo ele pode agir, né, tentando me fazer fixar os meus olhos na tristeza e não me deixar enxergar a beleza de Deus na nossa vida. Esse texto que nós lemos do Salmo 43, ele mostra muito claramente o salmista ali conversando consigo mesmo, conversando com a sua alma, né, dizendo: por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Muitas vezes a tristeza que você tem é como se você conversasse com você mesmo. E ali vem a resposta, dentro desse mesmo salmo, vem a resposta: põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ou seja, qual que é o grande segredo para você decidir tirar a tristeza do coração? A primeira chave é decidir. Decida. Tenha isso como posicionamento. Segundo, tire a sua mente da tristeza.
A situação, muitas vezes, você dá um super valor na tristeza. Você muitas vezes autovaloriza, supervaloriza a tristeza e você se aprofunda nela. Só que você vai fazer o contrário para você tirar essa tristeza do seu coração. Ao invés de você focar, dar um super foco na tristeza, você vai decidir por tirar essa tristeza do seu coração, dando um super foco naquilo que Deus tem para você. Pastor, mas o que Deus tem para a minha vida, pastor? O que Deus tem para a minha vida? Como que eu vou focar naquilo que Deus quer para mim? Bom, é simples. Você pode pegar, por exemplo, esse texto que eu vou mostrar para você, João capítulo 14, verso 27, e você orar e focar naquilo que Deus, que o próprio Jesus derramou sobre a tua vida. Olha só. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Você viu só, queridos? Então eu tiro o meu foco da tristeza, decidindo e me posicionando em fazer algo que vai me ajudar a sair dessa tristeza, focando na paz que Jesus nos dá. E não é uma paz como o mundo dá, mas é a paz de Jesus. E a paz que ela vai transcender todo entendimento humano. E essa paz ela guarda a sua mente e guarda o seu coração. Quando você tira do foco, decide, se posiciona, eu não quero ficar triste, eu não quero manter nessa tristeza aqui. Eu simplesmente descarto a tristeza e vou partir para aquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim? A paz. A paz que o mundo não pode dar, mas que Ele deu para mim. A paz que guarda a minha mente, para não ficar remoendo mais a tristeza, e que guarda o meu coração, para que o meu coração não fique abatido. Agora, existe uma tristeza, queridos, né? Existe uma tristeza que é boa. Pastor, como assim? Existe uma tristeza que é boa? É verdade. Eu não estou mentindo para você, não, vou te provar na Bíblia. Existe uma tristeza. Essa tristeza que nós falamos aqui é aquela tristeza que vai te levar para o fundo do poço muitas vezes. Ou que vai deixar você alguns dias meio borocochô. Agora, existe uma tristeza, queridos. Existe uma tristeza que ela é boa de ser sentida. É uma tristeza boa. Eu vou provar para você na Bíblia, abrindo a Bíblia aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 a 11. E você vai entender que essa tristeza, essa sim é boa, ela é boa para a nossa vida. Você ainda não entendeu. Você vai falar, pastor, mas existe tristeza boa? Existe. Olha só, presta atenção comigo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Você viu só, queridos, que existe uma tristeza que ela é boa.
é aquela tristeza segundo, né? Segundo Deus. Aquela tristeza que Deus deseja que eu e você tenhamos por causa do pecado. Uma tristeza que ela realmente me leva ao arrependimento e não ao remorso. Qual é a diferença? O remorso me faz apenas, talvez, parar de fazer algo que é errado, mas nunca me arrepender, mas ainda sentir vontades e desejos que algum dia, mais cedo ou mais tarde, eu posso voltar a fazer. O arrependimento não. Ele traz um arrependimento. A tristeza do arrependimento, né? O arrependimento ele traz uma tristeza que faz você meditar, se arrepender e produzir efeitos de vida, quando na verdade a tristeza do coração deste mundo leva você à morte. Você viu só? A Bíblia ela diz que a tristeza segundo o mundo leva à morte. Aquela tristeza que nós estávamos vendo agora de pouco. Aquela tristeza, se você ficar remoendo e não decidir tirar ela do seu coração, vai poder te levar à morte. E não somente morte física. Mortes, muitas vezes, em vários aspectos. Financeiro, profissional, familiar, no casamento e assim por diante. Mas quando a tristeza ela é segundo Deus, ela tem algo a produzir. E ela produz vida. Então você viu só? Que a tristeza segundo o mundo, eu tenho que decidir tirar ela do meu coração. Mas quando a tristeza ela vem porque eu simplesmente me conscientizei do pecado, essa é boa. Porque essa tristeza, ela vai me trazer realmente vida. Vai me trazer vida. Amém? Em todas as situações, queridos, eu quero que você entenda algo muito importante. A tristeza é algo comum, mas eu tenho que reparar se a tristeza que eu estou sentindo é por causa de um arrependimento, de um pecado. Arrependimento e pecado, eu não estou falando de culpa. Quando a tristeza é de culpa, isso é sério. Eu tenho que tentar resolver. Quando a tristeza ela é por arrependimento, ela vai me fazer meditar e mudar o meu estilo de vida. E ali é segundo Deus. Agora, quando a tristeza é segundo o mundo, ali eu tenho que decidir realmente tirar ela da minha vida, tirar ela do meu coração e simplesmente focar na paz que o Senhor Jesus nos dá. A paz verdadeira. E não a paz ocasionada por uma meditação, ocasionada por alguma outra situação. Não, é confiar naquilo que a Bíblia diz, que Jesus me deu a paz que transcende todo entendimento e que guarda a minha mente, que guarda o meu coração. Amém? Deixa eu poder orar por você, queridos. Poderoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor nesse momento agora pela vida desse irmão e dessa irmã que está ouvindo essa mensagem agora, falando sobre decida tirar a tristeza do coração. Muitos irmãos, Pai, não entendem, não compreendem, e através dessa mensagem nós conseguimos trazer dois tipos de tristeza. A tristeza segundo o mundo, que leva à morte, a perdas, e a tristeza segundo Deus, que nos traz e que produz vida. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, toda tristeza produzida pelo mundo, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esse irmão e essa irmã que está ouvindo essa mensagem agora, decida por tirar ela do seu coração, focando na paz que o Senhor dá, no fortalecimento que o Senhor dá, na resposta de oração que o Senhor dá. Pai querido, fortalece os teus filhos, ajudando eles a tirar essa tristeza do seu coração, todo abatimento de coração, da casa, da família, do casamento deles, Pai. E tudo seja sempre para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com você. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.